Olá, Momento Equestre se encontra aqui no Clube Hípico de Santa Amaro para mostrar para vocês a terceira e última semana da disputa máxima do salto da Federação Paulista de Hipismo, o Paulistão, que aconteceu em 3 semanas. Estamos finalmente na última e terceira etapa do Paulistão de salto da Federação Paulista de Hipismo. Pois é, um concurso tão esperado, programado para o nosso presidente da federação, Gabriel Cury, e realmente está sendo um sucesso bárbaro. Mudou totalmente o formato deste evento. Gabriel, como é que era e como é que passou a ser e esse sucesso? Como é que você me explica? Então, Silvia, o Paulistão foi uma ideia que a nova gestão da federação teve no início do mandato, há 8, 9 meses atrás, e com a ideia de unir todas as categorias, né, do hipismo, uma forma de fomentar, né, que o nosso papel como federação é regulamentar e fomentar o esporte. Então foi um produto que surgiu numa das nossas reuniões de diretoria e que agora a gente conseguiu colocar na prática e ter essa surpresa desse resultado incrível aí para o esporte. É uma ideia de fomento onde a gente tem todas as categorias, desde o salto iniciante até a alta performance, passando por amadores, masters. E a ideia é que isso vire, a partir dos próximos anos, um grande congresso do hipismo, com palestras, treinamentos, cursos, várias atividades. Esse ano foi um piloto, a gente teve uma grande surpresa, uma grande surpresa positiva, né? Com aceitação, com o público que compareceu, com os patrocinadores que apoiaram a ideia. E é uma grande, né, surpresa positiva para o esporte. Dessa maneira, 3 semanas consecutivas, com tanta gente reunida, foi muito mais fácil para você, inclusive, vender o evento, né? Isso. Com o público todo que tem passado por essas 3 semanas aqui, de todas, são públicos diferentes. Primeira semana, salto iniciante, com família. Segunda semana, com cavalos novos, criadores. Terceira semana, com alta performance, os amadores. Então, a gente conseguiu unir, né, toda a cadeia em torno do cavalo, desde veterinários até família, os pais, fornecedores, profissionais. A gente conseguiu deixar as crianças próximos dos seus ídolos. Você tem ideia quantas participações, quantos cavaleiros de todas as categorias estiveram presentes aqui no Clube Hípico de Santa Amaro? Então, devo anunciar o número a partir da próxima semana, mas assim, de antemão, na primeira semana a gente teve por volta de 1.200 inscrições, na segunda semana por volta de 600 e agora de novo 900 inscrições nessa terceira semana. Mas os números oficiais eu vou divulgar assim no encerramento, na próxima semana a gente divulga. Mas está sendo bacana, para o esporte vai ser ótimo. É muito gostoso a gente encontrar pessoas que a gente conhece quase de uma vida. Pois é, eu estou falando do caso do Rafael Barros, que
porque eu conheço o Rafinha desde criança, quando ele começou o hipismo e hoje ele é um professor conceituado e um excelente cavaleiro, inclusive com experiências internacionais. E aqui ele está competindo nessa última etapa do Paulistão no Clube Hípico de Santa Amaro. Rafinha, o que é mais difícil, você entrar em prova ou você ministrar e administrar os seus alunos em prova? Essa é uma pergunta bem interessante e fácil de responder. Com certeza é mais fácil a gente atuar do que ministrar um aluno ou administrar o nervosismo dos alunos. Você também fica nervoso ou não? Ansioso, né, para que aquilo resolva o mais rápido possível e da melhor forma possível. Nesse Paulistão, você está participando com quem? Eu estou com a égua Cagliné, que é do meu aluno Pedro Boari. Nossa, responsabilidade dupla. Dupla. E que série você está entrando? Estou nessa sênior especial 1,30 m. E qual é a sua expectativa com a égua e você já participou de alguma prova com ela? Quando a gente comprou ela, eu fiz uma prova aqui na Santa Amaro, onde ela sagrou medalha de bronze no mini GP e nunca mais montei. Então agora estou com boa esperança, expectativa aí de fazer um bom resultado. Um evento, para dar certo, tem que tudo estar na ponta dos cascos, como a gente fala. E para ter tranquilidade, não só para os cavaleiros, como para a família dos cavaleiros, nada como um suporte médico para estar ao lado acompanhando um evento de hipismo. Eu estou ao lado da doutora Sheila e da enfermeira Marcela, que vai nos falar um pouquinho como é que acontece isso. Doutora, vocês acompanham o evento inteiro, existe muita incidência de algum problema, de queda? Normalmente não existe muitas incidências, né? Pode acontecer de ter uma queda ou outra, mas assim, algumas contusões, né? Dificilmente tem uma fratura, alguma coisa mais grave, mas assim, algumas quedas podem acontecer. Como a maioria das pessoas já tem bastante experiência, né? Já treina quase todos os dias, dificilmente acontece algo grave. Marcela, você faz também suporte para outros esportes ou só para o hipismo? Só para o hipismo. Então a gente está aqui todos os dias, tem uma ambulância básica, a gente acompanha eles nos treinos, estamos sempre atentos, porque se acontecer qualquer incidência, a gente está aqui para estar atendendo eles. O sistema nervoso também de muitos cavaleiros pode dar algum curto-circuito, sei lá, como é que se fala, no cavaleiro. Vocês também fazem esse tipo de atendimento, dão um sedativo ou conversa? Como é que é esse acompanhamento de vocês dentro de um evento? Normalmente assim, dificilmente acontece, pelo menos nos dias que eu estive aqui, né, nunca aconteceu de alguém vir ou, né, por alguma queixa parecida, porque eles já estão mais acostumados com esse mundo do cavalo e às vezes quando tem alguma coisa eles já levantam, já saem andando, mas acontece, a gente dá o suporte assim necessário, quando precisa. E com certeza esse suporte que vocês dão realmente acalma toda uma família, né? Acalma, conversam, fala que você montou super bem. Sempre, principalmente as crianças, né, que sempre ficam emotivas quando não faz um percurso legal. A gente conversa, explica e eles saem daqui felizes.
estou ao lado do Pedro, que agora há pouco saiu da pista, foi maravilhosamente bem, até o momento está em terceiro lugar e vai participar de novo. Pedro, primeiro, parabéns pela tua atuação. Que cavalo que você montou que você está até o momento em terceiro? Muito obrigado, primeiramente. Eu estou com o Monet HV, é um cavalo de propriedade do Miguel Carboni, né, que vem me apoiando bastante esse ano aí. Graças a Deus foi muito bem, por enquanto estamos em terceiro, estamos bem, eu acho que na equipe também aqui da Santo Amaro, que o Rodrigo também que saltou foi 0. E vamos agora, tem um outro cavalo agora para saltar ainda. Quem é o outro? Cominfol, do Antônio Sanches, daqui também da Santo Amaro. Você como profissional, o que você achou do percurso? Eu achei bom, eu acho que para o primeiro dia está um bom nível, boas opções ali para um cronômetro, já uma prova de caça, né? Da tabela. Explica para as pessoas o que é caça. Hoje a caça é uma prova onde os seus derrubes, a sua penalidade por faltas, ela se transforma em tempo. Então não necessariamente aquele que fez sem faltas nenhuma vai ser o vencedor. Você precisa ir rápido, vale primeiramente o tempo. Então precisa ser rápido para poder ganhar hoje. Então, eu tenho visto uma correria muito grande na pista, nós mostramos. Se torna mais difícil, né? Com certeza, né? Você precisa arriscar, precisa correr para ir atrás do tempo e com isso você acaba arriscando poder fazer uma falta, uma penalidade ou outra, né? Você acha que como profissional você leva vantagem porque você consegue melhor ver as situações em pista numa competição dessa? Não, com certeza. A gente que é profissional, a gente está saltando praticamente todo final de semana, monta um monte de cavalo, então a gente está mais acostumado com essas situações. Mas hoje trata-se de um campeonato de sênior, então praticamente todos que estão competindo são profissionais, né? Que altura que está? Hoje, o primeiro dia é 1,35 m, mas encerra, vai até 1,30 m, mas chega a 1,35 m, né? E qual é a tua expectativa com esses dois animais? Eu tenho a expectativa de poder continuar fazendo zeros, né? Que só hoje que é a prova de caça, os outros dias depois vira pontos perdidos. Então começam a valer as faltas só. Que hoje a diferença de tempo do primeiro para o segundo é dividido por 2 e te dá a penalidade que você continua no campeonato. Então eu tenho a expectativa de me classificar bem hoje para estar lá entre os primeiros e tentar manter o 0 para, quem sabe, eu ganhar ou estar pelo menos no pódio. Pedro, o que você achou desse novo formato do Paulistão? Reunir todas as categorias e em 3 finais de semana fazer a disputa máxima do salto. Eu achei bem interessante, eu acho que deu certo, né? A gente viu quase todas as categorias sempre muito cheias, os concorrentes vieram. Eu achei bem interessante também que concentra aqui, não precisa às vezes ficar tanto viajando e traz mais o público. Eu gostei bastante, acho que a gente pode repetir. Eu encontrei aqui no Clube Hípico de Santa Amaro, nessa última semana do Paulistão, o meu amigo Cassiano Rios, e eu acredito que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Pois é, o Cassiano, além de professor universitário de cardiologia de cavalos, ele também é responsável por uma empresa de importação e exportação de cavalo. E ele vai nos contar muita coisa que eu tenho certeza que todos vocês têm muita curiosidade de saber. Bom dia, tudo bom, Cassiano? Bom dia, Silvia. É um prazer estar conversando com você aqui. Obrigada, Cassiano. Desde quando você faz importação e exportação de cavalo? E nós, conversando um pouquinho antes do programa, você disse que está aumentando esse ano de 2017 a incidência de cavalos viajando por aí. Me conta um pouquinho sobre isso. Silvia, a empresa, eu trabalho com isso já desde 2005, né? Eu sempre fui um veterinário atuante com cavalos, né? Mas a empresa surgiu em 2005
Desde então a gente tem trabalhado com esses processos de importação e exportação, cavalos que vão competir fora, ou seja, os processos de exportação temporária. E ao longo desse tempo a gente percebe que teve alguns aumentos e em determinados momentos diminuiu o fluxo de cavalos. Mas agora eu percebo que realmente nesses últimos tempos, final de 2016, agora para 2017 também, a gente teve um aumento significativo também das exportações, né? Mesmo com algumas questões sanitárias que impedem às vezes a gente de exportar para determinados países, mas os Estados Unidos é um país que tem voltado a comprar bastante cavalos do Brasil, isso é uma coisa interessante. Cavalos de competição também, o fluxo de cavalos que estão indo competir para fora e retornam, então essa movimentação tem sido muito boa. Eu acho que eu e muita gente que está assistindo gostaria de saber como é que os cavalos viajam dentro do avião, que tipo de avião que faz esse translado, quem acompanha esses animais, fala um pouquinho para quem está nos assistindo. Claro. Bom, o processo de exportação em si, ele começa, claro, com o contato do cliente conosco para que a gente faça a preparação de toda a documentação. É um processo extremamente burocrático, vale ressaltar que a quantidade de documentações para que isso aconteça não é pouca, mas a gente está aqui justamente para minimizar essa questão. A gente tem um processo todo que corre junto ao Ministério da Agricultura, que é o órgão anuente desse processo, e a Receita Federal, obviamente, porque se trata de um processo de exportação ou de importação. Com relação ao transporte em si, as pessoas sempre também me perguntam com relação à aeronave, não é toda a aeronave que transporta cavalo, não é por uma questão de capacidade de carga da aeronave, porque se você está falando um transporte, vamos dizer, de 3 cavalos, você considera aí algo em torno de 1.500 quilos, né, 1.600 quilos de peso. Qualquer aeronave de carga, em teoria, transporta isso, né? O grande limitante para a questão do transporte de cavalo é a dimensão da porta da aeronave. Porque esses cavalos são transportados em baias, em containers de alumínio específicos para esse transporte de cavalo, e o limitante é se essa baia passa pela porta da aeronave, né? Então, a gente acaba tendo essa limitação do tipo de aeronave. O mais comum é MD-11, 747, 777, 767, que são aeronaves de grande capacidade de carga, ou seja, está falando de aeronaves aí de 70 toneladas de carga, né? Mas como eu disse, que a questão não é a capacidade em si, mas sim a capacidade, como essa baia entra na aeronave, né? Essa baia, ela é uma baia específica para cavalos e você coloca 3 animais dentro dessa baia, né? Ela tem divisórias. Para as pessoas terem uma ideia, seria mais ou menos o mesmo espaço que você tem num caminhão, num transporte de caminhão, né? E assim como num transporte de caminhão, a gente sabe que tem cavalos que, por exemplo, que não viajam em espaço simples. Isso é uma coisa importante para o proprietário ou responsável do cavalo me avisar, né? Olha, meu cavalo ele não viaja num caminhão num espaço simples, ele tem que viajar num espaço duplo. É possível fazer isso? Sim, é possível. Essas baias, elas têm divisórias que são escamoteáveis, né? Ou seja, você aumenta e diminui o espaço. É claro que se um cavalo viajar num espaço duplo, ele vai pagar por isso, né? Ele tem esse custo. Mas tudo isso é possível, a gente tem que visar isso, o bem-estar do cavalo, o conforto dele durante o voo, para que esse transporte seja o mais tranquilo possível. Quais são os cuidados que você toma em relação a algum medicamento para os cavalos que estão viajando, aproveitando que você está falando de acompanhamento veterinário? Então, justamente por algumas vezes necessitar dessa intervenção medicamentosa, você precisar fazer algum sedativo, alguma coisa no cavalo para acalmar o cavalo, por isso que eu entendo que o veterinário é a pessoa mais capacitada para fazer esse acompanhamento, né? Reforçando que talvez, infelizmente, a norma internacional não exige que seja um veterinário, exige que seja um cuidador, é isso que está escrito lá, com uma pessoa capacitada para lidar com o cavalo e medicá-lo se necessário. Acontece que na nossa legislação, ou seja, o veterinário é a pessoa habilitada e capacitada para fazer essa medicação, né?
Não existe uma regra de você ter que medicar o cavalo, muito pelo contrário, a gente prefere que o cavalo embarque normalmente não sedado, né? Ele tem que estar com a sua capacidade de reflexo, a sua atenção toda íntegra, né? Para responder, principalmente no momento do embarque do cavalo, ou seja, você tem aquela movimentação da baia, sobe, desce, vai para frente, para trás, então ele tem que estar bem alerta ali para responder a esse balancinho que às vezes dá ali, né? É claro, tem alguns cavalos que ficam nervosos por ser uma condição diferente. Não é uma condição perigosa de forma alguma para ele, mas é uma situação diferente. E o diferente para o cavalo, às vezes, é assustador, né? Então, às vezes, para a gente tirar essa condição dele, às vezes vale você sedar o cavalo. Ah, vamos sedar para que ele entre mais tranquilamente, tá? Você mantém ele sedado durante o voo? Não. Né? Essa sedação é dada muitas vezes no momento só do carregamento ou do descarregamento para que isso aconteça da forma mais tranquila, né? E às vezes um cavalo que às vezes está mais agitado compromete e às vezes deixa os outros agitados, né? Então você tem que controlar essa situação, né? É uma situação ali de um grupo de animais, né? Então, você precisa controlar. Então, reforçando, eu acho que o veterinário, sim, é a pessoa mais capacitada para estar fazendo esse tipo de acompanhamento. É responsabilidade desse acompanhante o fornecimento de água para esses animais durante o voo. É isso que eu ia perguntar. Eles comem também? Comem. A gente recomenda que o cavalo, assim, no dia do embarque, às vezes até no dia anterior ao embarque, evite dar ração para o cavalo. Por quê? Porque ele já vai estar indo para o aeroporto, ou seja, já vai estar indo para um local diferente. E sempre que a gente tem um período de adaptação, é melhor às vezes evitar, às vezes dar um pouco menos também. As pessoas falam, mas ele está em competição, posso dar um pouquinho? Não, pode, mas vamos evitar porque é um momento ali diferente para ele, então é bom a gente evitar um pouco. Agora, feno à vontade e durante o período que ele fica no aeroporto aguardando a liberação e durante o transporte dele é dado feno à vontade. A gente coloca em redes de feno, a rede é presa na baia e ele vai durante o tempo todo do voo com esse feno à disposição. Isso tem um fator extremamente importante que, além da questão da alimentação, é uma questão de distração. Então ele usa esse feno, inclusive, para brincar. Eu costumo até, as pessoas, às vezes quando vão colocar o feno na rede, colocam ele mais solto para facilitar o cavalo pegar. Eu, normalmente, quando o cavalo vai embarcar, a gente costuma até colocar ele mais compactado para desafiar o cavalo a buscar esse feno ali na rede, porque isso distrai o cavalo. Tem que pensar que muitas vezes ele vai ficar 8, 12 horas em voo sem ter uma distração. Né? A distração às vezes é o cavalo do lado, tal. Então o que a gente puder buscar aí para o bem-estar dele é ótimo. O outro fator é a água. A água a gente coloca em galões que vão na baia, né? E desses galões isso é passado para um balde e a gente é fornecido no balde, né? Uma outra dica é às vezes você acostumar o seu cavalo a tomar água no balde antes do embarque, porque muitos cavalos se assustam com balde, não estão acostumados ao balde, né? Então você acostumar o cavalo a tomar água no balde, um cavalo que vai viajar, isso é interessante porque ele vai estar mais acostumado no momento do voo. Eu estou no meio de duas feras do hipismo, sabem tudo de cavalo, são concorrentes um do outro, mas a amizade impera nisso tudo. Rafael, você acabou de fazer o seu percurso, o que você achou do seu percurso? Gostei, arrisquei hoje, tive sorte, consegui um bom tempo, estou liderando a prova e tá bom, estou com sorte. Você achou bacana a montagem da pista? Você achou difícil? Hoje é caça, né? Então você precisa correr muito. O que você achou? Porque o pessoal, eu vi o teu percurso, eu quase enlouqueci agora. Eu falei, meu Deus, o cavalo não vai parar. O que você achou? Achei bom o percurso, deu opções de curva, opção para alongar bem o galope. Acaba tirando um pouco do ponto os cavalos para os próximos dias, mas muito bom o percurso. O Rafael abordou uma coisa, tirar um pouco os cavalos do ponto. Realmente você tem que correr muito e o cavalo sai um pouco da mão. Para você, com a tua experiência, isso conta muito ou não? Conta com certeza. Esse tipo de campeonato é estratégia. Tem cavalos que você abrir hoje não vai interferir no restante do campeonato. E tem cavalos que hoje você arriscar um pouco a mais
eles saiam do ponto para os outros dias. Isso aí eu acho que dá aí a emoção no campeonato aí, de cada cavaleiro saber jogar com cada cavalo para poder tirar o máximo nesses 3 dias de prova aí. Musa, essa última etapa é muito profissionais, porque é sênior, então entra todo mundo. Você com a tua tarimba nacional e internacional, você tem vantagem ou fica em pista tudo igual? É tudo igual, né? Quem tiver no fim de semana melhor aí, com mais sorte com os cavalos aí, vai andar melhor. Isso é muito relativo, né? Porque você é o único esporte que não é só você. É o cavalo que é outro atleta e ele está passivo de estar bem ou não, né? Além de estar bem, não dá pra gente avisar para ele que é um campeonato, que vale um título paulista, que não é só um treino, que não é só um percurso a mais. Às vezes, numa prova mais importante, ele está meio desligado, não está tão atento como deveria e conta muito o dia do cavalo também. Com quantos cavalos você está competindo nesse final de semana? Nesse final de semana, 2 cavalos só nessa série Sênior Especial. Sucesso, viu? Obrigado, Silvia. E você, Musa, com quantos cavalos está competindo? Com 5. 2 na série do sênior e 3 aqui no sênior especial. E qual é a tua expectativa? Eu trouxe cavalos mais novos no sênior especial para rodar e tem uma égua que eu acho que posso disputar aí o sênior de 1,40. Vamos ver mais tarde como é que vai ser. Existe um fator muito importante na disputa de um título importante quanto esse, o Paulistão, a disputa máxima da Federação de Salto, e a inteligência emocional conta muito. Por isso que eu vou encerrar o programa hoje com 2 feras falando a estratégia de uma competição como essa. Eric, hoje é caça e os outros dias conta as faltas. Qual vai ser a sua estratégia para tentar levar o título? Eu estou com um cavalo novo, então a minha estratégia hoje foi fazer um percurso bom, sem tirar ele tanto do ponto, para os outros 2 dias conseguir fazer o 0 aí e tentar chegar na liderança do campeonato aí. Você já participou hoje? Já participei. E como é que foi? Eu fiz uma falta. E essa falta, o teu tempo tá bom? Não, eu acho que vai ficar na média aí, não dá para ficar entre os 10 primeiros, mas acho que depois dá para a gente buscar aí e tentar conseguir esse título aí. Leandro, e a sua? Você já tem uma experiência muito grande também, como o Eric, experiência nacional e internacional. Qual é a tua estratégia para esse final de semana? Olha, eu, como o Eric, também estou com um cavalo que na verdade até já saltou mais alto, mas ele está há 2 anos saltando com um aluno meu mais baixo. Não é um cavalo que eu vim disputar o campeonato. Então hoje também eu tentei fazer um percurso ali num tempo razoável, fiz uma falta, não estou na disputa. Mas eu acho que para o cavaleiro que veio disputar esse campeonato, esse tipo de julgamento, caça, não dá opção. A pessoa tem que ir para o primeiro dia, para o tudo ou nada, tem que arriscar, porque é uma categoria com 70 inscrições e se você fizer um tempo muito longe do primeiro colocado, você já larga no campeonato muito penalizado. Aí é muito difícil você buscar um pódio no final. E ficamos por aqui, esperando que vocês tenham curtido muito este programa. Mais informações sobre hipismo diário através do nosso site momentoequestre.com.br. Até a próxima!